Olá, boa tarde. Sexta-feira, 19 de abril, o Senado agora está começando. A mesa diretora aprovou nesta semana o planejamento estratégico do Senado. O objetivo é desenvolver um modelo profissional de gestão que torne a atividade parlamentar mais eficaz, transparente e próxima da sociedade. O mapa estratégico do Senado define princípios e diretrizes institucionais para os próximos 10 anos. Algumas das prioridades são buscar junto à sociedade propostas de legislação e políticas públicas, tornar o legislativo mais forte por meio da transparência, priorizar legislação que contribua para reduzir desigualdades sociais e regionais e profissionalizar permanentemente a gestão. A partir do mapa estratégico foi desenvolvido um plano de metas para os próximos 4 anos. As ações de curto prazo devem ser cumpridas até o dia 11 de maio. Grande parte já foi executada, num esforço de aumentar a transparência do Senado e diminuir os custos administrativos. Entre as metas de 100 dias estavam a instalação do Conselho de Transparência e Controle Social, formado por servidores e representantes da sociedade. Eles vão propor ações que facilitem o acesso à informação pública. Na área administrativa, foram reduzidas 25% das funções comissionadas e 30% dos custos de telefonia. Já estão definidas metas até 2016, com foco na melhoria da gestão, na eficiência legislativa, na transparência e na aproximação do Senado com a sociedade. Quando a gente tem um mapa estratégico, ele é divulgado, todo mundo sabe onde que o Senado quer chegar e todo mundo tem que trabalhar nessa direção. Então, as pessoas, internamente ao Senado, eu sei o que eu tenho que fazer e eu vou alinhar a minha ação. E a sociedade sabe o que o Senado pensa, porque isso aqui está público. Então, hoje a sociedade sabe onde o Senado quer chegar e qual estratégia ela está utilizando para chegar lá. Com a execução do planejamento estratégico, o Senado pretende ser uma instituição legislativa reconhecida pela excelência. O que nós pretendemos com isso é fazer que o nosso gerente, as pessoas que tomem decisão, entendam que nós estamos sempre pensando num objetivo comum, pré-estabelecido pela comissão diretora, onde custos são importantes, onde prioridades estão traçadas e dessa forma, com certeza, nós vamos ter uma administração muito mais cadenciada do ponto de vista de evolução e de controle. Depois da conquista dos empregados domésticos, que passaram a ter os mesmos direitos dos outros trabalhadores, a situação dos diaristas entra em pauta. Um projeto em análise no Senado propõe tirar esses profissionais da informalidade e garantir também a eles direitos previdenciários. Lavar a louça, tirar o pó, passar o aspirador. Tarefas que Rosalice conhece bem. Diarista há 8 anos, ela adora o trabalho. Além de você ganhar mais, né, ter um salário melhor, você tá com pessoas diferentes quase todos os dias, né? E eu acho bom por causa disso. Ela chegou a trabalhar como empregada doméstica, mas não se adaptou à rotina. A parte que eu não gostava era de ter que dormir no trabalho, porque se torna cansativo, você não tem hora para parar o serviço, só tem hora para começar. O número de diaristas no Brasil mais do que dobrou na última década. Passou de 714 mil em 1992 para 2 milhões em 2011. Hoje eles respondem por 30% dos serviços domésticos. O problema é que só 1 em cada 4 contribui para a Previdência Social. Ou seja, a maioria está como Rosalice, na informalidade, sem direito à aposentadoria, salário maternidade, auxílio-doença e pensão. Um estudo da Previdência Social concluiu que o principal obstáculo é o valor da contribuição, 11% dos rendimentos. Mas um projeto em tramitação no Senado quer mudar essa realidade. A ideia é permitir ao diarista passar de contribuinte individual para microempreendedor individual. Com isso, a porcentagem de recolhimento cai para 5%. A sua contribuição é em torno de hoje de R$ 33,80. E ela contribui também com R$ 5,00 a título de ISS, que é o imposto municipal, ou seja, pagará R$ 38,90. Hoje, pela sistemática, só com o INSS,
para ela ter os seus benefícios de aposentadoria, ela está contribuindo com mais ou menos R$ 74. E permite a ela também, ao prestar o seu serviço, emitir a sua nota fiscal para que o empregador tenha toda e qualquer lisura e tenha toda e qualquer proteção. O sindicato ele vê com grande expectativa, tá? Porque a diarista hoje em dia ela não tem direito, como é que se diz, nenhum. Eu acho interessante. Seria muito bom, porque aí a gente ia ficar mais tranquilo, né? Não ia ter mais aquela preocupação, poxa, se eu ficar doente ou se eu caio doente em casa, me machuco, coisa do tipo, né? Porque ninguém está livre de acontecer essas coisas de acidente. O Senado realizou hoje mais uma palestra com um sobrevivente do massacre judeu ocorrido na Segunda Guerra Mundial. Dessa vez, o convidado foi o polonês Moisés Jacobson, que vive há mais de 50 anos no Brasil. Ele contou a estudantes sua história de luta e resistência contra o regime nazista. O evento é parte das ações promovidas pelo Senado em homenagem ao Dia da Lembrança do Holocausto, celebrado em 8 de abril. Moisés nasceu numa família judia que morava numa pequena aldeia polonesa. Depois de perder o pai aos 7 anos, o caçula presenciou a barbárie da perseguição nazista no país ocupado. Foi separado da família e foi parar num campo de concentração. A mãe e as irmãs não sobreviveram. Ele e 2 irmãos escaparam. Fome, frio, humilhações e castigos foram sua rotina entre 1942 e 45. Pesei uns 40 quilos naquela época. E sempre carregando cimento, ferro. O idioma do campo era diferente. E ele me começou a torturar. Me deu um soco no estômago, aí eu me baixei. Aí ele com o joelho começou a jogar comigo assim como se joga bola. E eu hoje tenho uma pouca visão, né, devido a esse caso. Ele contou que depois da guerra, casou-se com uma moça alemã. Queriam vir para o Brasil, mas não obtiveram vistos e entraram clandestinos no país nos anos 50. Mestre de obras, Moisés tem hoje 4 filhos e 4 netas. Com a visão e a audição comprometidas, esbanja força moral. Fez questão de falar aos estudantes de pé e partilhou sonhos e esperança. Aquele que não conhece a história está condenado de se enfrentar com ela. Por isso que é tão importante que o Holocausto seja estudado. Eu tenho muita fé, principalmente, na juventude. A juventude é o tesouro do mundo. É algo que se precisa investir, incentivar. Um encontro de gerações para aprender com a história. Um senhor de 86 anos que viveu os horrores da guerra, comunicando-se com adolescentes que vivem uma realidade bem diferente. O que eu achei mais interessante foi que ele falava que ele não sente raiva dos alemães, embora eles tenham feito muito mal a eles, ele não sente raiva, inclusive a mulher dele, se eu não me engano, é alemã, certo? Uma lição é que às vezes existem muitas coisas ruins nesse mundo, muitas pessoas más que querem fazer o mal ainda. Porém, nós temos que ser fortes, tentar pensar no dia de amanhã e sempre fazer as coisas pela nossa família, pelos nossos amigos. A história de vida dele, apesar de ter sido muito difícil, é um exemplo muito bom, porque, como ele disse, ele não perdeu a fé, ele não sente raiva dos alemães, e ele também não sente arrependimento de ser judeu, e ele não sentiu em nenhum momento. Na próxima sexta-feira, dia 26, será realizada a última palestra com o sobrevivente George Legman. Ainda vale lembrar que até o dia 28 de abril, você pode conferir no Salão Negro do Congresso Nacional a exposição Tão Somente Crianças, Infâncias Roubadas no Holocausto. Taxistas aprendem um novo idioma, economia para pequenos agricultores e rock instrumental para brasiliense. São destaques da programação que estreia neste fim de semana na TV Senado. No Parlamento Brasil, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais presta contas e colhe sugestões da população do interior do estado. No Ceará, taxistas aprendem inglês e espanhol para receber turistas estrangeiros. Hello, I'm a taxi driver. Welcome to Fortaleza. O
programa Agenda Econômica traz o senador Assir Gurgax. Ele explica a importância da agricultura familiar na produção de biocombustíveis, uma inclusão importante no quadro atual, em que apenas setores de grande porte participam dessa modalidade energética. Dessa forma, nós vamos estar irrigando esses agricultores familiares com um combustível mais barato, um combustível verde, produzido em associação em cooperativas. No Espaço Cultural, o grupo Passo Largo reúne o guitarrista Marcos Moraes, o baixista Vavá Afione e o baterista Tiago Cunha. Por meio de composições próprias, eles levam a musicalidade do rock para o jazz e a música brasileira. O Senado agora termina aqui. Para você, uma boa tarde e um ótimo fim de semana.